mesmo escondida, mas participava de todos os comícios. E depois continuei com ele quando ele assumiu, após a campanha de vice-prefeito, ele assumiu a Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, do qual ele foi presidente após ainda no mandato de vice-prefeito. Maria Emília, era você que providenciava as camisas amarelas para Canindé ir para os palanques, como o bicho. O nome dele da campanha era o bicho. O bicho. Então ele liderava aquelas caboclazinhas dos bairros, etc. Quando viu o bicho, estava em êxtase. Era você que arrumava. Não, nessa época eu ainda não aparecia. Uma vidente andou dizendo que ele só usasse o amarelo. Nessa época eu não participava ainda na linha de frente. Só quando ele foi candidato a prefeito, por sinal, numa campanha que diz o era o outro candidato a prefeito. Nessa época que eu participei mais ativamente. Ele era candidato a prefeito e Alcimar Torquato candidato a vice-prefeito. Aí não, aí já tinha as reuniões lá em casa. Apesar de eu não gostar muito, mas a de gostei vice muito. foi o auge, né? A de vice foi o auge. Você ia O dizendo que o que lançou como bicho. Foi. você dizia que nunca gostou Não, muito não gostei não. Nunca gostei não. da A parada. gente perde muito da privacidade da gente, tem que tá. estar toda hora disponível ao povo. Realmente. Essa expressão bicho foi inventada pelo radialista Evaristo Nogueira. Realmente, ele é quem inventou e difundiu essa maneira de me tratar como político. E pegou, não foi, Canindé? Pegou bem naquela época, não? Parece ser. Eu estou com uma das perguntas aqui que a nossa produção fez, a Lúcia Rocha, e que faz exatamente isso que você fazia, sucesso entre as mulheres? Olha, de certa maneira, sim. Eu morava no antigo Hotel Esperança e realmente eu era muito procurado pelas mulheres e nos comícios também havia um assédio muito grande em torno de minha presença. Isso você acha que influiu Por isso muito? que o ditado popular diz: mulher tem cabeça porque prego também tem. Mas a verdade é que influiu muito na campanha, porque a parte feminina tem um peso danado, não, Canindé? Influiu bastante na campanha, isso é inegável e inequívoco. Houve uma diferença de idade, Dizuí já é idoso. Mesmo na primeira campanha, Dizuí já era idoso. E Canindé era jovem, estava em pleno efervescência política. Isso, né? é jovem. Eu vi que na época se atribui muito esse critério assim, de valor do Dizuí na primeira campanha. A primeira campanha, eu acho assim, a maneira de pensar, que Dizuí indiscutivelmente tem o seu renomado valor. Porém, aquela campanha foi diferente das demais. Ele chegava a Mossoró, não tinha o mesmo reflexo, Canindé, que já ele teve nas campanhas seguintes. E me parece que naquela época foi fundamental a presença de um vice que traduzisse isso que você está dizendo aí, sabe? Com saúde, com vigor, com representação, né? E não foi uma campanha tão fácil não, né, Canindé? Não, foi uma campanha difícil, muito bem disputada, mas não deve nunca ser subestimado a presença de Dizuí, viu, Milton? Ele era um orador de mão cheia, porém aqui inequivocamente a presença de um vice jovem teve sua influência. Uhum. Você tinha qual idade? Milton, em matéria de data... Ele tinha exatamente 30 anos. 30 anos, estava numa idade exatamente de florescência, né? Canindé, sobre a universidade, você também participou ativamente da formação, da implantação, você, Sátiro, aqui eu acho que está, digamos assim, a raiz da universidade, uma das raízes da universidade. Eu sou professor decano da hoje Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas nós começamos, eu e Sátiro, na Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e a ideia da estadualização surgiu na minha residência, conversando eu e Sátiro, como ele frisava há pouco,
todos falavam em federalização, havia toda uma luta, um chamamento para a federalização, quando eu e o padre Sátiro, o professor Sátiro, na minha residência, nós dissemos, por que não estadualizar? E começamos essa luta muito grande e realmente eu sempre tive uma ligação muito forte com a universidade, da qual sou hoje o professor decano, com muita honra, a universidade hoje muito bem conduzida pelo reitor José Walter Fonseca, e que teve e tem e terá um papel preponderante na formação dos jovens do Rio Grande do Norte. Canindé Queiroz, vamos conversar um pouco sobre o jornal Gazeta do Oeste, que é uma cria, que é uma filha legítima sua aqui, é uma marca na região e hoje já uma marca em nível nacional. Eu lembro-me que pouco tempo eu estive em São Paulo e passei um período lá de 60 dias e diariamente eu li a Gazeta do Oeste. Então é um marco já de nível nacional, dependendo do interesse. A ideia, Canindé, do jornal em Mossoró, nasceu também de você próprio? Alguém o estimulou para isso? Como se deu isso aí? Terminado o meu período na universidade, onde eu também fui vice-reitor, e por diversas vezes assumi interinamente a reitoria da universidade, eu fiquei, de certa maneira, Milton, sem um rumo, sem um caminho. E pensei, bom, por que não colocar um jornal? E daí partiu a ideia da Gazeta do Oeste, feita numa máquina muito precária, que hoje não mais existe no nosso parque gráfico. E a Gazeta surgiu exatamente na necessidade que eu tinha naquela época de ter uma ocupação. Esse foi o motivo real, não existe outro, senão essa preocupação que eu tinha de procurar uma maneira de subsistência, uma maneira de fazer a vida, que nasceu a Gazeta do Oeste. Você já tinha experiência em jornalismo? Nenhuma experiência em jornalismo. Eu não conhecia nada de jornalismo, nunca tinha sido jornalista. Sou advogado, sou economista, mas nunca exerci o jornalismo. E o jornal foi feito na marra, com a ajuda de muitos. Eu ontem esteve aqui presente um dos nossos ex-editores, o nosso grande amigo comum, Nilo Santos. Nós recordamos então aquela época que eu chamava quase de heróica de fazer a Gazeta do Oeste. Primeiro veio a gráfica ou a gráfica veio com o jornal? Não, primeiro veio a gráfica, o jornal veio posteriormente. Na realidade, após um ano de mandato como presidente da Fundação Universidade, em virtude dele ter que entregar pelo rompimento dele com o prefeito de Juiz Rosado, na época, então nós pensamos realmente em colocar alguma coisa para fazer, porque quando ele saiu da presidência da Fundação, que eu era secretária, eu saí também. Então, o que vamos fazer? Então, colocamos um escritório de planejamento para dar auxílio aos prefeitos. Então, a gente fazia projetos para os prefeitos, né? E começamos com o mimeógrafo para imprimir exatamente esses projetos. Então, vimos a necessidade de ter uma gráfica em Mossoró. Então, compramos a primeira offset e nós somos a primeira gráfica a ter offset em Mossoró. Então, durante esse tempo que a gente estava funcionando com a gráfica, ele estava com a cabeça funcionando, pensando realmente no jornal. Nessa época, o jornal mais antigo da cidade não estava funcionando. Então, ele descobriu um veio, é agora que a gente vai entrar. Então, nasceu a Gazeta do Oeste. Em primeiro lugar, foi um jornal semanário, funcionando aos sábados, impresso com muita dificuldade, porque apesar do jornal ser...
esqueci de citar, o jornal mais antigo era e é o Mossaroense, né? Sim, exatamente. O jornal mais antigo estava sem funcionar na época. É. E então, apesar do jornal ter um tamanho 2, a gente tinha uma máquina tamanho 4, offset. Então era muita dificuldade para imprimir. Inclusive o primeiro número saiu, era meio-dia do sábado, por conta de um problema na máquina, que apesar de ser nova, ela quebrou uma peça e a gente teve que mandar fazer essa nova peça para funcionar. Aí só depois de 3 anos foi que o jornal passou a ser diário. Ô Emília, e o tamanho 2 me parece também se não uma iniciativa de vocês, um lançamento próprio, talvez tenha sido, hein? Porque Pioneiro não me lembro... como tabloide, que se Isso, chama, né? isso, Porque o todos os tabloide. jornais eram standard, Isso. que circulavam no estado, inclusive o Mossaroense, né? Uhum, E perfeito. Diário e Tribuna, e nós fomos pioneiros como jornal tabloide aqui no estado. As dificuldades no começo foram bem vistas, foram bem Bem estimulantes. vistas. Foi. Realmente, Mossoró, que ainda hoje continua sem aquela... sem se inclinar para o anúncio, quer dizer, o empresário moçoroense acha que o anúncio é um favor que está fazendo ao dono do órgão de comunicação, né? Uhum. Então a gente tinha muita dificuldade e começamos mesmo, eu colocando salário aqui dentro, Candé colocando o salário dele aqui dentro para poder manter o jornal. Agora, resiste-se aqui o nosso impulso quando do governo de Tarcísio Maia. Ele nos deu muita força, entendeu? O governo do estado foi um grande anunciante da Gazeta do Oeste para o Oeste, e foi quando então a gente alavancou o crescimento do jornal a passar a ser diário. Hoje continua sendo difícil fazer jornal em Mossoró, Canindé, ou Emília? Continua sendo difícil, doutor Milton Marcos. A Maria Emília ressaltou bem essa condição de o anunciante achar que é um favor, mas não é fácil manter um jornal diário em Mossoró. É difícil, é complexo a existência do jornal diário em Mossoró, em circulação estadual, como é o caso da Gazeta. O jornal conquistou uma liderança e um credenciamento, quer dizer, tem um conceito muito bom. E a quem você atribui a isso tudo? A seriedade com que nós tratamos a notícia, essa cata da verdade, essa procura da verdade, que tem sido a nossa marca durante toda a existência da Gazeta do Oeste, é o que se deve o seu sucesso. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Uhum. Eu queria registrar também aqui a liberdade que a gente dá aos nossos jornalistas, porque a Gazeta do Oeste foi e tem sido sempre um jornal independente de grupos políticos. Ela não pertence a nenhum grupo político. É um jornal independente, e a liberdade que a gente dá aos nossos jornalistas para fazer realmente um jornalismo sério, comprometido apenas com o leitor. E aqui eu gostaria também de registrar um prêmio que nós ganhamos no início ainda da Gazeta do Oeste, foi o Prêmio Herzog de Comunicação, um prêmio nacional que foi concedido ao jornal Gazeta do Oeste através do professor Paulo Linhares, que é hoje o nosso diretor adjunto. Ele ganhou esse prêmio com um artigo sobre o Mão Branca, que era um grupo de extermínio que funcionava na época. Então, esse prêmio foi muito importante para a gente e nos deu um destaque nacional. Eu fui agraciado com o maior prêmio que se dá a um jornalista no nosso país, que é o prêmio Vladimir Herzog, prêmio esse concedido pela Arquidiocese de São Paulo, pela Associação Brasileira de Imprensa e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Foi um momento muito importante para a Gazeta, inclusive, que naquele momento ainda engatinhava. Foi no ano de 1980 e esse prêmio deu notoriedade nacional, não apenas à minha pessoa, mas sobretudo ao jornal Gazeta do Oeste. Porque as pessoas no Sul Maravilha passaram a compreender que aqui também se fazia um bom jornalismo.
Realmente, quando o professor Paulo Linhares ganhou esse prêmio ESOG, a Gazeta teve um impulso, um artigo magistral, o professor Paulo Linhares escreve magistralmente. Houve esse impulso, como ressaltou Maria Emília, nesse momento em que a Gazeta, através do professor Paulo Linhares, ganhou o prêmio ESOG. Eu tenho a impressão, não podemos negar ou obscurecer o fato. Também, na minha maneira de pensar, foi muito importante a presença da coluna Penso. Ou estando concordando ou discordando, foi uma coluna que dominou Mossoró na sua leitura. A verdade é esta. Houve aquele momento onde o articulista, que por sinal, penso, esse título foi até calculado por nós, que André perguntou, eu disse, olha, aí há um pensamento muito bonito de Descartes. Penso, Je logo pense, donc existe. Eu penso, logo existo. Ele ficou só com penso. E houve realmente época em Mossoró que ele extrapolou. Mas isso aí é a liberdade do jornalista. Mas nós não podemos negar que a coluna Penso é um fator preponderante, foi um fator preponderante na procura do jornal. Você memoriza bem esse momento, Canindé? Você admite o que foi que aconteceu? Realmente ficou uma característica um pouco diferente das suas? Lembro, professor Milton, foi uma época que eu escrevi com a veemência, talvez considerado excessivo por alguns, mas era meu pensamento e eu externava sem muita preocupação com o que pensassem. Realmente foi um período em que a minha Olivetti funcionou de maneira... Eu escrevia com dedos pesados, mas não me arrependo em absoluto do que pude fazer à época. Nessa época, teve um dia, foi o único dia que eu intervi mesmo diretamente e sequestrei uma coluna. Essa aí foi a única vez que eu intervi mesmo diretamente, usei o meu poder de força para intervir. Só foi um dia, porque eu realmente, na minha visão, eu também fazia parte do jornal, né? E faço, como fundadora, eu e ele. Então eu tomei a liberdade e nesse dia a coluna dele foi sequestrada. E o pior, eu sei esse fato, e ele achou bom depois, porque Maria Emília não deixou sair a coluna. Porque até certo ponto, isso aí a responsabilidade do presidente ou do diretor de uma instituição de comunicação. É que ele não consegue separar o jornalista da empresa. Né? Por mais que o bom senso indique que há uma distância muito grande entre um e outro, mas na verdade nem sempre é possível ser entendido pelo público. Né? Eu acho que nesse ponto foi que interferiu, né? Mas valeu, né, Canindé? Foi uma experiência, foi um momento, foi uma fase. E você hoje também, né? Você hoje não tem pensado muito mais sobre isso, né? Eu tenho lido você constantemente. Não, eu maneirei também a idade, a experiência, não é, doutor Milton? Faz com que a gente reflita antes de escrever. Mas faz parte hoje da história de Mossoró, história da Gazeta do Oeste. Faz sim. E como faz? É um marco claro, importante na na vida de história qualquer de Mossoró, o jornal Gazeta do Oeste. Tem uma posição muito profissional, muito ética, e isso tem tido um respeito muito grande na cidade. E sobre a Gazeta de hoje, o que é que há o pensamento da Gazeta de hoje? A Gazeta de hoje está bem, está tranquila, está satisfeita com o que está oferecendo aos seus leitores? Ela pensa diferente em termos de futuro, alguma coisa assim? Não, a Gazeta se renova diariamente. Não podemos dizer que ela está num ponto considerado perfeito. Nós procuramos sempre melhorar o jornal, aprimorá-la a cada dia com a ajuda de jornalistas, colaboradores da maior competência. De maneira que ela não está feita, ela não está completamente formatizada. Nós procuramos melhorá-la a cada momento.
Canindé, o jornal de hoje é mais fácil de fazer do que o jornal de ontem? Ou é a mesma coisa? O que é que você está vendo aí? Eu digo no conteúdo, na presença de profissionais, enfim. É do mesmo jeito fazer jornal hoje como o jornal de ontem? Alguma coisa mudou? Não, cada dia o jornal é diferente. Cada edição faz parte de uma época, de um contexto, de maneira que não pode dizer que seja mais difícil ou mais fácil. Mas eu diria, em síntese, continua a ser muito difícil fazer jornalismo, pela responsabilidade que ele carrega. Alguém no rádio diz uma frase imprópria, o vento leva, mas no jornal fica documentado para sempre. De maneira que escrever em jornal, eu considero ainda alguma coisa da mais alta responsabilidade. A escola de jornalismo, Emília Canindé, a escola de jornalismo, como vocês estão vendo, vai trazer um pensamento diferente do que nós estamos por aqui? O que vocês acham? Eu acredito que vai aprimorar. Essa garotada que vem por aí, da escola de jornalismo, vai aprimorar a maneira de fazer jornal, porque eles trazem uma formação técnica, carregam uma formação técnica. Hoje em dia, doutor Milton, a gente já tem bastante jornalista formado aqui em Mossoró, vindo de outros centros, principalmente da Paraíba. Então, a gente já tem jornalistas formados, que na Gazeta nós temos, inclusive a Gazeta tem servido de um laboratório para estudantes de jornalismo que são de Mossoró e vêm aqui fazer o seu treinamento, vêm de férias, pedem para ficar aqui, para conhecer a realidade de uma redação de jornal. Então, eu acho que nós podemos ser um laboratório da nossa Faculdade de Jornalismo aqui de Mossoró. Canindé, sobre saúde, como é que está a sua saúde? Eu não diria que ela pode ser considerada 100% completa. Temos alguns problemas, mas que estão paulatinamente tendo a sua superação e vou tocando, vou levando a existência com determinadas precauções alimentares, mas nada que preocupe profundamente ou que faça medo de alguma coisa mais grave. Bom, nós estamos encerrando o programa, porém, antes vamos ceder a palavra a Sátiro, a Emília e ao próprio Canindé para relatar algum fato importante, algum acontecimento, algum momento que possa ser memorizado para a história. Da minha parte, eu quero agradecer a TV Cabo, né, a equipe toda, de ter a lembrança de ter me convidado para essa entrevista ao lado do Canindé, porque realmente, seja na universidade, seja em acontecimentos privados da minha existência, eu convivi bastante com o Canindé. E quanto ao Canindé polêmico, isto é necessário a qualquer sociedade. Nós sempre teremos o Robespierre, nós tempos teremos o Bocage, nós tempos teremos um Bernanos, um Peggy. Enfim, todo esse pessoal, mesmo dentro da Igreja Católica, fizeram a sua contestação, ou seja, a sua presença. Então, para mim, foi um prazer em ter participado aqui desta conversa à vontade, livre, aqui ao lado de vocês. Eu quero agradecer também a equipe da TV a Cabo, que deu a oportunidade para a gente mostrar o Canindé Queiroz sobre suas várias facetas. E quero registrar aqui a importância que ele tem na minha vida. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas, e apesar de temperamentos completamente opostos, ele sempre muito aguerrido, muito intempestivo, eu acho que eu servi de contraponto para a gente manter esse equilíbrio e manter a união de todos os filhos de 3 mulheres, inclusive a amizade das 3 mulheres. Quero registrar a importância que ele tem na minha vida.
me dando a oportunidade de crescer e estar aqui ao seu lado até hoje, depois de 33 anos. Importantíssimo, importantíssimo esse seu depoimento, Emília. Na verdade, é muito bom que fique isso gravado, memorizado, que a sua presença na história de Canindé, os dois marcaram na história de Mossoró, é para ficar, é para deixar realmente o bom exemplo. E Canindé, nós deixamos aqui os microfones para o seu encerramento, você se sinta à vontade. Em primeiro lugar, o agradecimento da TV a cabo de Mossoró e também registrar o seu pioneirismo, né, doutor Vitor Marcos? Também tem que ser registrado para a história o seu pioneirismo. A lembrança do meu nome para prestar um depoimento sobre Mossoró. Sobre Mossoró, sobre sua história. Dela participei, dela participo. E deixar claro que estarei sempre aberto, sempre muito à vontade para outras entrevistas. As minhas palavras finais são de agradecimento exatamente pela lembrança do meu nome para esta entrevista, que eu considero que vai para o banco da história de Mossoró. E repito, continuamos aqui a fazer a Gazeta do Oeste, sempre expostos a também colaborar no que for possível com a sua televisão, que presta enorme serviço à cidade e ao Rio Grande do Norte. E agradecer a presença de todos aqui que estiveram, agradecer esta lembrança e que possa este depoimento servir não como matriz, mas como roteiro para o futuro da cidade. Rapaz, olhos claros bem azuis, andava só. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis.